E aí, galerinha do quinto ano, tudo bem? Vamos aqui mais uma vez iniciar uma videoaula, né? Essa será a nossa 18ª videoaula e, como sempre, a gente inicia essa videoaula com a correção da atividade da aula passada. Então, todos aí vão pegar o livro de matemática e vão abrir aí na página 187 e a gente vai concluir o estudo de medidas de tempo, né? A gente viu nas aulas passadas e falamos sobre todos os objetos e as questões que a gente utiliza para medir o tempo e para transformar, né, essas medidas. Então vamos concluir aí, né, corrigindo essa atividade. O oitavo fala assim: faça transformações de unidades solicitadas. Então ele está pedindo aí que a gente transforme, né, horas em minutos ou minutos em segundos. Então vamos lá. Na letra A diz 5 horas em minutos. Então a gente vai pegar 5 vezes 60 é igual a 300 minutos. Na letra B tem 8 minutos em segundos. A gente vai pegar 8 vezes 60, que é igual a 480 segundos. Letra C tem 4 horas e 20 minutos. E aí a gente vai transformar em minutos. Então a gente vai pegar 4 vezes 60 mais 20. E o resultado será 260. 4 vezes 60, que vai dar aí 240, mais 20, e o resultado vai ser 260 minutos. Na letra D, a gente vai pegar 15 vezes 60 e vamos colocar aí 900 segundos. Letra E é 6 minutos e 25 segundos e a gente vai transformar tudo em segundo. Então, a gente vai pegar aí 6 vezes 60 mais 25, que vai dar 385 segundos, a resposta da letra E. E na letra F vai ser 10 vezes 60 mais 5, que vai, resposta, 605 minutos. Então vamos aí para os nossos probleminhas. Tem assim no primeiro. Samira recebeu R$ 420 por semana. Quanto receberá em um mês e um trimestre? Então, a gente tem aí 3 operações para a gente fazer. Então, primeiro, a gente precisa descobrir quanto que ela recebe por dia, né? Para que a gente determine quanto que ela recebe por mês, né? E quanto que ela recebe em um trimestre, que equivale a 3 meses. Então, no primeiro momento, a gente vai fazer 420 dividido por 7, que é a quantidade de dias da semana, né? E o resultado será 60. Então, 420 dividido por 7, resultado 60. Pega esse 60 e 60 vezes 30, que é para a gente descobrir quanto ela recebe em um mês, né? Então, 60 vezes 30 vai dar 1.800, né? 1.800 é o que ela recebe em um mês. A gente pega esse 1.800 vezes 3 e o resultado será 5.400, que é o que equivale ao salário dela em 3 meses. Então, a prova vai voltar novamente aqui, ó, para vocês entenderem direitinho. Primeiro, a gente vai pegar aí o valor que ela ganha numa semana, que é 420, e vai dividir por 7, que é a quantidade de dias da semana. Então, quando a gente fizer essa divisão, o resultado será 60. A gente pega o 60 que está aí no quociente, que é o resultado, e faz 60 vezes 30, que é a quantidade de dias do mês, né? Do mês salarial, do mês comercial, que é para a gente descobrir quanto ela ganha no mês. O resultado daí, 60 vezes 30, será 1.800. Aí a gente pega o 1.800, que equivale a um salário mensal dela, e multiplica por 3, porque um trimestre equivale a 3 meses, e aí a gente descobre que ela recebe em 3 meses o salário de R$ 1.400. Então vamos por 2 aí. Quanto recebe por ano um empregado que ganha 1.200 por mês? Então, a gente sabe que um ano possui 12 meses, né? Então, por mês ele recebe 1.200. Então, a gente vai fazer 1.200 vezes 12 e o resultado será 14.400. 3. Alice fez uma viagem em 8 semanas. Quantos dias passou viajando? Então, a gente sabe que uma semana tem quantos dias? 7. Então, a gente já sabe que ela viajou entre 8 semanas. Então, a gente vai pegar 8 vezes 7 e o resultado será 56. Então, ela passou 56 dias viajando.
No 4, um chafariz fornece 80 litros de água por minuto. Quantos litros fornece em 2 horas? Então, a gente vai pegar aí, né, os 120, que equivale aí às 2 horas, cada hora tem 60 minutos. Então, vai pegar os 80 litros vezes os 120, os 120 vezes 80, e o resultado será 9.600. Os 120, gente, vezes veio dessas 2 horas, viu? Porque cada hora não são 60 minutos. Então, 2 horas vai dar 120 minutos. Então, a gente vai pegar os 120 vezes os 80 litros por minuto que o chafariz libera e vai fazer essa conta, e o resultado será 9.600. 5. Um automóvel percorre 80 km por hora. Em quantas horas percorrerá 720 km? Então, 720 dividido por 80, o resultado será 9. Então, ele levará aí 9 horas. Terminamos a correção do nosso conteúdo, né? Vamos fazer aí a autocorreção com a data, né? A Pro já falou sobre essa importância. E depois a gente vai aí pegar o nosso livro de história e vai abrir na página 312. Vamos dar continuação aí a nossos estudos. Então, a gente vai ficar aí na página 312, que fala sobre a religião e o poder dos faraós. Pro vai fazer o mesmo procedimento, vou ler, né? Vou pedir para vocês fazerem destaques aí de palavras que a gente vai depois discutir sobre elas, e aí a gente para a leitura depois, e aí a gente discute sobre esses destaques, né? Então, vamos lá. A religião egípcia era politeísta, isto é, acreditavam na existência de muitos deuses. Os mais importantes deles eram Osíris, mas havia outros como Ísis, Anubis e Sete. Então, grifem aí embaixo o nome desse deus aí tão importante para os egípcios, que era Osíris. Cada um ligado a um aspecto da vida. Muitos desses deuses eram representados, vamos aí para outra página, com formas meio humanas e meio animais. Vários animais também eram considerados seres divinos, como os gatos. Pela religião, os egípcios explicavam muitos fenômenos da natureza e do universo. O rio Nilo era para ele um rio sagrado e também uma divindade, pois eles percebiam que toda a vida ao redor era possível graças às suas águas. Em homenagem aos deuses, eles construíam templos administrados por sacerdotes. Gripem aí esse pedacinho. Templos administrados por sacerdotes. Nesses templos guardavam os produtos pagos como impostos. Então, havia ali celeiros, currais com animais, depósitos de objetos artesanais e etc. Além dos locais para oferenda aos deuses, os sacerdotes, por esse motivo, se tornaram uma camada muito rica e poderosa da sociedade. Os faraós, vamos grifar esse pedacinho, os faraós, no Egito Antigo, eram também considerados deuses, filhos do deus Sol, ao quem chamavam de Ra. A população devia prestar-lhe homenagem, pagar impostos de tudo que foi produzido e aceitar todas as suas decisões. O faraó, por intermédio dos seus funcionários, fiscalizavam a vida dos camponeses e dos artesãos, exigindo trabalho e o pagamento dos impostos. Tinha inclusive o poder de açoitá-los, caso não cumprisse com suas obrigações. Esse sistema de governo chamava-se governo teocrático, pois se baseava na religião e o governante era visto como uma divindade. Quer dizer, o governante também era um deus, né? A família do faraó, assim como as pessoas que viviam na corte, os sacerdotes e altos funcionários constituíam a elite, a camada mais rica que vivia com luxo e conforto. Entre eles estavam os escribas, que eram pessoas que aprendiam a ler e a escrever e tinham de anotar os registros dos documentos do governo.
O restante da população trabalhava muito, principalmente nas grandiosas obras que o governo mandava realizar, como um templo, palácios, pontes, diques e túmulos, que eram as pirâmides. Grifem aí o nome pirâmides. A religião egípcia afirmava que havia reencarnação das pessoas após a morte, mas apenas para aqueles que tivessem conseguido preservar os seus corpos. Por isso, tanto os faraós como os membros da elite providenciavam que seus corpos fossem mumificados. Após morrerem, colocados em túmulos onde também coubessem muitos dos objetos e riquezas que possuíam em vida. Foi assim que os governantes começaram a construir as pirâmides, das quais as mais famosas são, virem a página novamente, as de Quéops, Quéfres e Miquerios, localizada na península de Gizé, erguida há mais de 5.000 anos atrás. Apenas as pessoas com posses podiam encomendar pirâmides. Até a atualidade foram descobertas cerca de 123 pirâmides da época mais antiga do Egito. Entretanto, como haviam muitos saques nessas construções, em épocas posteriores aos faraós, membros da elite passaram a construir túmulos escondidos subterrâneos em um grande vale chamado de Vale dos Reis. Então vamos aí falar sobre esses pontos que a Paula pediu para vocês grifarem. Então eu trouxe aqui as imagens, né, que eu pedi para vocês grifarem as palavras, porque a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então no primeiro momento aqui, né, a gente tem a imagem aqui de um deus, que não era só um, mas o mais importante para ele era Osíris. Então, os egípcios, eles cultuavam deuses diferentes e cada deus para ele tinha uma relação com determinado ponto da vida deles, né? E os deuses, eles eram cultuados com oferendas, eles queriam alcançar determinado objetivo, então eles achavam que eles tinham que fazer oferendas àquele deus, né, determinado, para que ele conseguisse alcançar o objetivo estabelecido por eles. Então os deuses, que eram vários, né, para os egípcios, eles eram metade humanos e metade animais. E os animais também existiam eles que eram sagrados. O gato, para os egípcios, eles tinham o poder de guardar o portal da morte, né? Então eles achavam que os gatos, eles defendiam ele. Quem tinha gato em casa estava protegido de algumas coisas que poderiam acontecer com eles. Depois a gente pediu aí para vocês grifarem a questão do faraó, né? Eu trouxe aqui a imagem do faraó. Então, o faraó, ele era um ser supremo, ele era considerado um deus, né? Todos os faraós era descendente do deus Sol, que para eles, os egípcios, recebiam o nome de Ra. Então, todos os faraós, todos eles, eram filhos de Ra. Então, por ser filho de um deus, eles eram considerados deus vivos na terra. Então, eles eram cultuados também como deuses. E por ser cultuado como deuses, tudo que era estabelecido pelos faraós eram acatados pelas pessoas, né? Então, os funcionários do faraó fiscalizavam aquelas pessoas que não faziam parte da elite dos egípcios, que eram os camponeses e os artesãos. Essas pessoas trabalhavam para o faraó e também pagavam impostos a eles. E quando acontecia deles determinar algum tipo de coisa, né, ele determinava alguma ordem e que não era cumprida, essas pessoas podiam ser castigadas pelo faraó, porque o faraó tinha poder até sobre a vida das pessoas. Ele era considerado um deus. Os egípcios, na religião deles, achavam que eles, quando morriam, precisavam ser mumificados. Que era um processo, a Pró trouxe para vocês verem, ó. Era um processo onde o corpo deles eram tratados de uma forma para que fossem preservados. Eles achavam que as pessoas só poderiam reencarnar no próprio corpo se o corpo não tivesse se decomposto. Então tinha um processo ali que eles adotavam para mumificar o corpo, né, e a preservar o corpo, e quando eles reencarnassem, eles podiam reencarnar no próprio corpo dele.
As pirâmides, que a Pro está mostrando aqui para vocês embaixo, eram construções de túmulos. Nas pirâmides, eles faziam esse túmulo tão grande, porque do jeito que eles achavam que só reencarnavam no corpo que estava preservado, quando eles reencarnassem, eles poderiam ter todos os tesouros que eles juntassem na terra. Quando eles passavam para o mundo dos mortos, eles precisavam levar a maior quantidade possível de tesouros para que ele pudesse comprar a reencarnação dele novamente. Então, as pirâmides eram lotadas de coisas valiosas e isso chamou a atenção das pessoas para saquearem as pirâmides, né? A pessoa estava morta, mumificada num sarcófago. Não iam defender nada das riquezas que tinham lá. Então, eles passaram a saquear, roubar todos os tesouros que eram juntados ali pelos faraós ao longo da vida. Imagina aí o tanto de tesouro que tinha dentro dessa pirâmide, né? E aí eles começaram a fazer essas pirâmides no subterrâneo. Os túmulos ficaram no subterrâneo, num vale chamado Vale, né? O Vale aí dos Reis. Não sei se vocês assistiram, aí tiveram a oportunidade de assistir, né, alguma série aí da Record que gosta de fazer séries bíblicas e falou aí sobre a questão do Egito, tem aquele do Ramsés, que era um faraó, e verdadeiramente, mesmo sem ser ele o faraó citado no livro dos Êxodos, mas foi ele realmente o faraó que fez o Vale dos Reis, né? Ele fez esse Vale dos Reis, das rainhas, para enterrar realmente a rainha dele, que era Nefertari. Então a rainha Nefertari, ela foi mumificada com o corpo dela cheio de pedras preciosas, cheias de ouro, tanto que hoje existe o corpo, né, a múmia dela, só o corpo pela metade, porque as pernas dela, da múmia dela, foi saqueada, foram roubadas porque estava cheia de ouro, né? Então esse Vale dos Reis realmente existiu, né? Foi construído pelo esse faraó, que foi retratado lá na série bíblica, né? Que era o Ramsés. E eles também faziam túmulos, pediu aí para vocês grifar aí a questão dos templos. Além dos túmulos, tinha os templos. Esses templos, eles eram erguidos, né, de acordo com a vontade dele, né? Eles erguiam templos aí somente porque eles queriam mostrar o poder que eles poderiam ter, né? O faraó queria mostrar o poder dele. Quanto mais templos naquela dinastia dele, né, naquele período de governo dele, mostrava o poder que esse faraó tinha. Então, a gente vamos parar aqui nessa explicação, porque a Pro vai postar lá no grupo a atividade referente a esse conteúdo, a gente vai fazer no caderno de história, né? Então vai lá, a Pro vai estar com o link da atividade e vou postar também para quem não consegue abrir os links, a atividade. Se vocês quiserem colocar as perguntas no caderno é muito bom, se não podem colocar só a resposta, né? Então, vamos dar pausa aí no nosso vídeo, porque agora a Pro vai orientar vocês aí com a atividade avaliativa de hoje. Então, deixa eu pegar aqui a atividade. Então, nossa atividade avaliativa de hoje é de geografia, né? A gente vai falar aí, né, sobre a nossa questão das migrações. Pro vai proceder como se estivesse na sala, vou ler os textos e vou explicar aí para vocês a questão das atividades. Então, vamos começar. Com o fim da escravidão no Brasil, os africanos e seus descendentes eram livres, mas não tinham como sobreviver, pois não tinham casa, comida ou trabalho. Essas pessoas que antes realizavam o trabalho de graça agora teriam que ser pagas, e os fazendeiros preferiram pagar para a realização dos trabalhos e outras pessoas que chegavam da Europa. Por volta de 1900, a migração vinda de diversos lugares da Europa e de outras regiões do mundo se tornou mais comum após a assinatura da Lei Áurea. Essas pessoas vinham em busca de novas oportunidades para trabalhar nas lavouras, substituindo os escravos. Assim, recebemos em nosso país povos como os alemães, russos, árabes, chineses, poloneses, japoneses e outros imigrantes. Essa mistura de raças e de povos ajudou no desenvolvimento do nosso país e também no enriquecimento da nossa cultura. Aos africanos quase nada sobrou, ou seja, os piores trabalhos. O nosso país possui uma grande mistura de costumes e culturas de todos esses povos.
seja na música, na dança, na religião, na língua, na culinária e em toda manifestação de arte. Então vamos para as perguntas aí. Letra A. Por que a vinda dos migrantes foi necessária ao nosso país? Letra B. Após o fim da escravidão, como ficou a situação dos negros no nosso país? Letra C. Qual era o objetivo dos imigrantes quando aceitavam vir ao Brasil? No 2 diz assim: assinale as alternativas corretas. Então a gente só vai fazer um X naquilo que está correto. Os africanos e seus descendentes eram livres, mas tinham como sobreviver, pois não tinham casa, comida ou trabalho? Isso é certo ou errado? A imigração vinda de diversos lugares da Europa e de outras regiões do mundo se tornou ainda mais comum antes da assinatura da Lei Áurea? Essa mistura de raças e de povos ajudou no desenvolvimento do nosso país e também no enriquecimento de nossa cultura? O nosso país possui uma grande mistura de costumes e culturas de todos esses povos, seja na música, na dança, na religião, na língua, na cultura e em todas as manifestações de arte? 3. Nosso país possui uma diversidade cultural muito grande. Você acha que isso está ligado à vinda dos imigrantes? Justifique. Então, vou continuar lendo o textinho aí para vocês, né, que diz: a todo momento, pessoas deixam sua cidade de origem rumo a outras partes e ficam permanentemente ou só moram por um tempo. São os migrantes, que aqui no Brasil representam 40% da população. Segundo dados de pesquisa nacional por amostra de domicílio de 2007, feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, embora os fluxos migratórios tenham sido mais intensos nas décadas de 1960 e 70, a circulação ainda é grande. Recentemente, 10 milhões de brasileiros, 5,4% da população, se mudaram para outro lugar. Então, assinale as alternativas que definem o que é migração. Então, migração é o deslocamento de pessoas dentro do seu próprio país. Migração é o deslocamento de pessoas entre países diferentes. 4. Qual o objetivo das pessoas quando elas trocam de cidade ou estado? O que é que elas querem, né? 5. Há vários motivos que levam as pessoas a migrarem. Responda assinalando algumas dessas causas. Então, as pessoas migram por falta de moradia, por falta de trabalho, porque não gostam da cidade ou por secas e pragas que destroem as plantações. Então, a gente vai ficar com a nossa aula por aqui. Lembrando que hoje a nossa atividade é no caderno de história, né? Então, aí vocês vão lá responder. E na próxima aula a gente volta com a correção da atividade no caderno e mais alguma orientação sobre a nossa avaliação. Então, até a próxima aula, Quinto.